Então, bom dia para todas, bom dia, Kati. Bom dia a todos. Muito bom ver essa sala cheia. Muito bacana. Bem-vinda. Obrigada. Eu acho que a gente pode começar aí com o que fez você escolher esse tema, né? O que levou você para escolher esse tema tão diferente? O que você observou? Qual foi a tua percepção, tá? Uhum. Esse tema é meio consequência de uma escolha profissional que eu fiz lá atrás, né? Eu sou formada em odontologia, eu trabalhei 15 anos em odonto, e já desde muito no início da minha carreira, eu busquei um olhar mais holístico para a questão dentária, porque a odontologia, na realidade, é uma profissão muito ingrata, porque tanto que eu acabei desistindo dela, mas ela é muito linda. Ela é ingrata no sentido de que parece que as pessoas consideram essa região do corpo como algo separado, separado do resto, né? E, e não é de forma alguma. À medida que eu fui trabalhando, eu fui percebendo que questões dentárias, elas estão totalmente interligadas com outras questões nossas. É por isso que já logo, acho que estava com uns 5 anos de formada, mais ou menos, eu fui fazer uma especialização em homeopatia, né? A homeopatia, na época, era uma especialização médica, continua até hoje sendo uma especialização médica, mas o Instituto Hahnemann, daqui de Curitiba, abriu a possibilidade de uma especialização de homeopatia, tanto para médicos quanto para cirurgiões dentistas. Então, eu fui lá, fiz essa especialização, e lá eu realmente confirmei que aquilo que eu já sabia, aquilo que já era inerente a mim como pessoa, que nós não somos compartimentados, né? Nós somos um ser único, inteiro, onde tudo está interligado. A, todas as nossas funções estão interligadas, e não só em termos de função, mas também em termos do emocional, do sistêmico, né? Na época nem se falava em sistêmico, pelo menos não no meu meio, mas essa compreensão, de uma forma ou de outra, eu já tinha. E aí, aqui, já faz bastante tempo, quando, acho que uns 3 anos atrás, né, Cláudia? A gente tinha quinzenalmente um bate-papo com alguém que participava sobre algum tema específico. Eu lembro que, eu lembro até hoje que a Ivone, ela não está aqui com a gente, que a Ivone falou antes de mim, eu lembro disso até hoje, né? Logo depois da Ivone era a minha vez de falar, e a gente falava rápido, era uma fala curta. E lá eu trouxe essa questão de como o fluxo atuava em questões dentárias, né? Que era a minha área. A área, eu estou muitos anos sem trabalhar como cirurgiã dentista, né? Eu saí da odonto faz muito tempo, mas é a minha formação, né? Quando eu vejo uma pessoa, a primeira coisa que eu vejo é a boca dela. É meio que um vício um vício de profissão, né? Você sai da odonto, mas a odonto não sai de você. É assim em todas as áreas, eu acredito. E, então, naquela vez, eu falei disso rapidamente. E quando nós começamos a falar das oficinas da sinergia, foi meio que automático que esse assunto voltasse à minha mente, né? Tanto que ele foi um dos assuntos sugeridos por mim para conversar, para trazer aqui para vocês. Ótimo, ótimo, porque do tempo que eu tô aqui, né, com essa experiência aqui desse caminho, muitas vezes eu percebi a influência e como o fluxo atuava nessa região aqui, né? E quantas pessoas têm problema nessa região. Então, algumas pessoas já têm problema, Uhum. outras, o fluxo atuava durante o processo de ajuste, de organização, então surgia algo, né? E outras, houve realmente resolução em algumas coisas. Então, eram várias experiências que iam se mostrando, né?
E dentro do tema que você escolheu, o que, que você acha apropriado aqui para o pessoal? Para quem tem problema, para quem passa por experiências dentro aqui do processo? Então, vocês me desculpam essa tossezinha, mas aqui em Curitiba um dia está calor, outro dia está frio e eu hoje acordei com a garganta um pouquinho irritada, né? Pode também ter a ver com uma certa, não é um estresse, mas a gente fica um pouco, né? Eu falei para a Cláudia antes, estava com um pouco de borboletas no estômago, né? Falar assim de um tema que é tão polêmico às vezes, né? Para um grupo, dá um pouquinho de irritação na garganta, borboletas no estômago, né? Aí a gente vê que nós não somos uma máquina, né? E o que eu escolhi assim para falar um pouquinho com vocês, alguns órgãos nossos podem ser considerados como órgãos de choque. O que é um órgão de choque? É aquele órgão que ele vai absorver questões emocionais, estresse e mesmo questões mais profundas, né? Como aqui no Synergy Place a gente fala muito das influências, as influências sistêmicas, as influências da ancestralidade, as influências do cotidiano, elas atuam sobre nós e elas atuam com mais intensidade sobre alguns órgãos nossos. A cabeça é um, né? Muito fácil você passar por uma situação estressante, você ter uma dor de cabeça, ela não tem nada a ver com uma disfunção orgânica, né? Ela tem a ver com aquela influência que você sofreu naquele momento. O estômago, o intestino é outro, né? Eu acabo de falar das borboletas no estômago, né? Às vezes a gente chega até mesmo a ter uma diarreia, um enjoo forte, né? Causado por influências mesmo. E a boca é um outro órgão de choque. É muito comum quando nós passamos por uma situação de estresse, quando nós temos algo importante para fazer, quando, por exemplo, um evento, alguma coisa que, uma situação de ansiedade, né? Você ter dor nos dentes, ou você ter uma questão de gengivite, né? Problemas gengivais, e outras questões que se mostram nessa área bucal, né? Elas têm a ver com conflitos internos, são o bruxismo, má posição dental, né? A má oclusão. Eu estava pensando agora, eu não tinha lembrado disso, enquanto eu estava fazendo a prática, né? Agora de manhã, eu lembrei do diastema. O que é o diastema? O diastema é a separação entre esses dois dentes aqui, aquele buraquinho que muitas pessoas têm. Os incisivos, né, os dois dentes de cima, esses dois aqui, se separam um pouquinho, um espaço ali no meio. Isso tem tudo a ver com conflitos internos, com personalidade. E quando você fecha aquele espaço, a personalidade da pessoa chega a mudar, aquela característica da personalidade, né? A, a homeopatia, o meu curso de homeopatia me trouxe bastante compreensão nesse sentido. O principal facilitador do curso é um médico homeopata, né, o Dr. Paul Jacob, eu acho que ele atua até hoje, e ele é formado também em medicina chinesa. Então, ele era um grande estudioso da medicina chinesa, e a medicina chinesa, ela já traz desde, né, longo tempo atrás, essas questões bucais como resultante de questões sistêmicas e de questões de conflitos. Por exemplo, a mordida cruzada. O que é uma mordida cruzada? É quando o normal são os dentes de baixo fecharem por dentro dos de cima. O de cima fica para fora e o de baixo fica para dentro. Às vezes, a pessoa é assim, o de fora, o de baixo para fora
e o de cima para dentro, né? Seria, por exemplo, aquela pessoa que tem o queixo para frente, né? Fica de baixo. Eu tenho dificuldade de mostrar isso porque não é meu caso, mas tem pessoas que são assim. A mordida cruzada, ela é mais comum na região posterior e ela é mais comum ainda com um ou dois dentes só, né? Dois dentes fazem isso, invertem. Em vez de ser assim, é assim. Ou um dente inverte. Em vez de ser assim, é assim. Na medicina chinesa, né, que é mais antiga do que a nossa e que sempre foi holística, percebeu-se que a grande maioria das questões da mordida cruzada tinham a ver com questões sistêmicas. Os chineses, eles falam que uma mordida cruzada posterior direita tem a ver com conflitos com o pai, e uma mordida cruzada posterior esquerda tem a ver com conflitos com a mãe. Conflitos em geral, né? Pode ser abandono, pode ser uma série de conflitos. Aí eu percebi que a minha filha Luana, que é a minha mais velha, ela é adotiva. Ela foi abandonada pelos pais e adotada por mim, né? Teoricamente, em grandes linhas. Nós sabemos hoje que tem muito mais por trás disso, mas em grandes linhas, uma primeira visão é isso. A Luana tinha uma mordida cruzada, tem até hoje, agora ela está tratando de novo, superior esquerda. Os dentes posterior esquerda. Todos os dentinhos dela do lado de cá, na dentição de leite e depois da dentição permanente, nasceram cruzados. Os de baixo eram para frente dos de cima. E isso fazia com que ela tinha a boquinha um pouco torta. Então, ali estava, né, confirmado uma teoria que eu ouvi, confirmado na prática com a minha filha. E aí eu comecei a tratar, Luana. Eu sempre gostei muito da ortodontia, muito mesmo. Só que eu nunca tive condição de fazer uma formação em ortodontia para poder trabalhar com aparelhos fixos. Então, o que eu fazia? Eu fazia pequenos cursos rápidos, para poder trabalhar com aparelhos móveis. E eu tratei a Luana com aparelhos móveis, né? Com a ortopedia funcional dos maxilares, que é uma técnica que já é mais avançado do que a ortodontia normal, né? É uma técnica onde você preserva a anatomia natural da pessoa, porque a nossa ortodontia aqui, ela muda completamente a tua anatomia, né? O objetivo é botar todos os dentes um ao lado do outro. Se você tem boca larga, boca estreita, isso não é respeitado. A ortopedia funcional dos maxilares respeita isso, e aí a Luana usou alguns aparelhinhos e realmente o tratamento resolvia. Quando tirava o aparelho, depois da contenção e tudo mais, voltava a cruzar a mordida. Aí isso me fez pensar muito. Por que volta a cruzar a mordida? Acontece a mesma coisa com o bruxismo. O bruxismo, ele é muito comum, né? Eu encontrei na internet um artigo de um profissional chamado Junqueira, deixa eu ver aqui o textinho dele. Eu acho que é Junqueira. Junqueira. Ele é um trabalho dele de 2005, onde ele fala que, porque sempre se procurou a etiologia do bruxismo, o bruxismo é quando você arranja os dentes. Isso acontece principalmente de noite, né? Isso compromete todo o teu sistema, boca, dente, músculo, articulação, compromete tudo, dá dores fortíssimas aqui na articulação, né? E o Junqueira, em 2005, ele escreve que a origem ela é decorrente de associação de vários fatores locais, psicológicos, sistêmicos, ocupacionais e genéticos. Quando eu li aquilo, eu falei, uau, finalmente o pessoal está começando aqui no Ocidente a olhar também para a questão sistêmica, para a questão genética, para as influências, para as questões locais, psicológicos, para as influências do externo e do interno. E não só querendo resolver, bota uma placa,
para resolver e não resolve nunca. Tira a placa, a pessoa volta a fazer o bruxismo, né? Por quê? Porque aquilo que está por trás não foi resolvido. A causa não foi resolvida. Precisa resolver a causa para poder resolver essas questões. Problemas de gengiva, quantas vezes não acontece? Eu tenho isso muito forte. Quando eu estou numa fase complicada, 2 semanas atrás eu passei por uma fasezinha de transição ali que eu até comentei, né, na prática diária, eu comentei rapidamente. Eu fiquei com a minha boca inteira, como se ela tivesse machucada. Minha gengiva estava toda inflamada. E tem situações em que aparecem aftas. Isso não é porque eu não escovei direito os dentes, ou porque eu machuquei, ou por qualquer coisa externa que provocou isso. Isso é influência. E aí, nesse meu caso da gengivite, né, que me inflamou a boca, eu não considerei uma gengivite, porque foi algo muito rápido, eu percebi que quando eu fiz a prática, em outras ocasiões isso também aconteceu, isso desaparece imediatamente. Por quê? Porque quando eu faço a prática, eu faço a escolha essencial de estar com o meu campo eletromagnético fortalecido em primeiro lugar, as influências diminuem, em estar em sintonia com o fluxo, em permitir que a lei do tudo atue, que ela atue na ordenação daquilo que está desordenado. E aí tudo pode voltar para o seu devido lugar, né? Uma inflamação, uma dor na gengiva, uma vermelhidão, uma ardência, uma afta, isso resolve muito rápido, porque da mesma forma que isso vem rápido, isso vai embora rápido. Questões como bruxismo, questões como má posição dentária, vão levar mais tempo, vão demorar mais, né? E o tempo não é nosso, o tempo é do fluxo. A bendita arte da espera que a gente aprende aqui, né? Nós queremos tudo muito rápido. Eu, fazendo buscas da internet para me preparar um pouquinho melhor para essa aula aqui, o que tem de técnicas para acelerar os tratamentos ortodônticos é uma coisa incrível. Nós vivemos num mundo em que tudo tem que ser muito rápido. A pessoa quer mover um dente, quer que a estrutura óssea, a estrutura de gengiva se adeque àquela nova posição no menor tempo possível. E ainda por cima não olha para a causa, porque a causa não é considerada. Aquele dente entortou porque entortou e pronto, acabou. Não tem causa. Não tem nem lógica nesse pensamento. Então, eu mesma concluí isso, né? Como isso já fazia parte da minha compreensão há muitos anos atrás, eu tenho cada vez mais convicção de que quando eu faço essa escolha essencial, quando eu me trabalho como ser humano, né, nesse caminho de evolução, quando eu curo as minhas feridas, essas questões, elas podem se curar, talvez até automaticamente. Talvez até eu não precise, por exemplo, de um aparelho ortodôntico para resolver uma mordida cruzada. Se ela não faz mais sentido, será que ela não pode desaparecer sozinha? Se curar sozinha? Eu não sei, isso é só uma suposição. Sim, Mas eu não duvido dessa possibilidade. A sim, gente vê tanta coisa acontecendo aqui. sim. Essa ordenação de forma espontânea, né? Hum, E, Kátia, agora você falando, te ouvindo, a arte da espera, né? A aceleração. A gente teve um caso aqui, é interessante compartilhar com vocês, que é o tempo dentro dessa sintonia que a gente está falando. A pessoa começou logo já tem, acho que foi em 2018 isso.
Ela entrou aqui e começou a prática. Eu acho que não deu 2 semanas, ela começou a ter uma dor de dente, que ela falou, Cláudia, ela é uma conhecida minha, ela falou, Cláudia, essa dor de dente eu tive na minha infância. Eu sofri muito com esse dente na minha infância. Eu não quero mais isso. E ela se recolheu. Mas perceba, o primeiro movimento que ela teve com o fluxo foi de chamada para resolução. É como se ela estivesse pronta para resolver aquilo. Algo como você falou, algo lá de trás que não ficou concluído, não houve conclusão do conflito, dos conflitos, né? Mas foi a primeira coisa que o fluxo tocou. Provavelmente a pessoa está pronta para resolver as coisas, né? Então, às vezes, a arte da espera, às vezes o fluxo traz o que é essencial e a gente se recolhe também diante da solução, né? Ele está mostrando, está pronto, vamos resolver o que tem aqui, o que envolve, e a pessoa se recolhe. Então, aqui dentro da Synergy, a gente tem muitas experiências com relação a isso. Eu particularmente tenho uma que é medo de dentista, não sei, eu acho isso bem comum, né? As pessoas terem muito medo de dentista, é pavor, então era muito difícil para mim. E ultimamente, nos últimos tratamentos que eu fiz, eu dormia na cadeira. Olha que tranquilidade diante de uma circunstância que tinha muito medo. Então eu vejo aqui muitas pessoas, nesses conflitos que se mostram na relação, né? Como as coisas se modificam de forma espontânea mesmo. Então, assim, Kati, eu sei que eu tenho algumas pessoas que devem ter perguntas para você. Eu queria que você fosse um pouco mais cirúrgica, aproveitando o teu termo, Sim, cirúrgica, com relação a como, que está no teu tema, né? Como a prática frequencial pode auxiliar no tratamento desses problemas. Olha, sábado passado nós tivemos uma aula com o Carlos, né, voltando para casa com o Carlos sobre saúde, né, e a gente percebe a prática frequencial, ela auxilia em qualquer tratamento, né, quando a gente fala de área de saúde. Da mesma forma, ela vai auxiliar nos tratamentos ortodônticos, nos tratamentos dentais. Essa área aqui é uma área extremamente sensível a qualquer alteração que nós sofremos como desequilíbrio. Qualquer desequilíbrio que a gente tenha, ela vai refletir nessa área ou na área de trato intestinal. E a boca, ela é o primeiro órgão do trato intestinal, né? O trato intestinal, digestão e intestino, ela começa na boca. Então, ela é como se fosse a linha de frente. Ela é a linha de frente para tudo. Tudo começa por aqui e depois vai descendo, né? Então, dessa mesma forma que os desequilíbrios se mostram primeiro aqui, quando nós entramos num equilíbrio, e é isso que a prática faz com a gente, é um movimento sinérgico. O que é um movimento sinérgico? É um movimento de ordenação. Então, quando eu entro numa ordenação, num equilíbrio, ele vai se mostrar muito forte nessa região aqui também. Sim. Eu lembrei agora de uma aula que a gente teve e uma pessoa comentou algo nesse sentido, que a experiência aqui era como se ela sentisse muito forte essa região, né, durante o período de transição. E você comentou sobre, me corrija se eu estiver errada, com relação ao freio das emoções, né? Muitas emoções que não são, a gente não consegue, até a gente fala aqui, meu sim, meu não é meu não, ou morder uma coisa, algo precisa ser finalizado, né? Rompido, e a gente falta força para fazer movimentos. Então, gostaria que você falasse um pouquinho das emoções e dessa região aqui. Como órgão de choque, né? O que é um órgão de choque? É aquele órgão que recebe, em primeiro lugar, né? Então, as emoções, elas param nessa região, né? Eu tenho uma irmã, ela é muito contida nas emoções dela. Ela mesmo fala, isso não se faz. Ela tem, assim, tem crenças relacionadas com as emoções extremamente fortes. Ela quebra a escova de dente, ela quebra copo na mordida, ela tem bruxismo, ela tem hoje, como ela já está, né, com
perto dos 60, imagina a vida inteira fazendo isso, ela tem problemas sérios de articulação, ela dorme com placa de mordida, né? Ela não admite que existe algum outro caminho que não seja a medicação, a placa de mordida, essas coisas assim, né? Eu acho isso uma pena, porque a gente conhece outros caminhos, né? Mas é escolha de cada um. Mas Sim. as emoções, elas param aqui primeiro. Dependendo como nós lidamos com isso, às vezes elas passam daqui e elas vão para a região de garganta, estômago, intestino, né? E dali elas vão para outras áreas do corpo. A cabeça também é uma região que absorve muita emoção. Mas, em geral, as emoções que nos dão dor de cabeça, elas também afetam algo nessa região de trato, né, de boca, estômago, intestino. Então, que assim, te ouvindo, a percepção que eu tenho é como é importante a gente ouvir esse grito, né? Ou os Com problemas que a gente tem. Com Porque me certeza. parece início, né? É Com como se certeza. fosse início. Então, você já tem essa oportunidade de crescer com o que está se mostrando, o que quer se mostrar, né? Eu falei mais assim dessas questões de mordida, de bruxismo, porque era uma área com a qual eu sempre tive mais envolvida. Mas a própria cárie, né, falei da gengiva também, que a gengiva ela é extremamente sensível a emoções. Ela é a primeira que vai. Deu uma gengivite, deu alguma inflamação na gengiva, por menor que seja, dê uma olhadinha como você está como ser, né, integral. Mas, assim, a cárie, as questões de inflamação dental, né, ela também tem uma influência. Né? É lógico que ela tem toda uma influência de alimentação, de higiene, tudo isso interfere também. Claro. É óbvio que interfere. Mas tem pessoas que nunca escovam os dentes e não tem uma cárie na boca. Sim, sim. Né? Então, não é só a higiene, Sim, não é acho que você só o deixou. consumo de açúcar. Você deixou bem claro essa questão da integralidade, né? Eu acho que a tua fala foi bem pontual com relação à integralidade do ser humano em todas as. Legal. Então, quem quiser fazer perguntas, gente, aproveitem. Oi, Cláudia, oi, Kati. Eu achei o tema assim bastante interessante e diferente. Me veio agora uma questão de que ocorreu na minha família. Vários casos, que antigamente não tinha acesso a dentista, a gente morava no interior e tal. Então, minhas irmãs mais velhas, quando começava a cariar dentes, o pai e a mãe levavam no dentista e eles tiravam todos os dentes, tanto em cima, tanto embaixo. Então, assim, eu fico pensando no trauma que as minhas irmãs já têm de não ter, porque gente mais antiga usa dentadura, né? Como o que é um efeito disso, tolher todos os dentes da boca e usar uma dentadura com 15 anos, 14 anos, 13 anos na época. O que causa numa pessoa assim de trauma sem os dentes? Pois é, uma questão bem interessante. Eu fui uma vez ameaçada de morte. Eu trabalhava no sindicato rural e eu não quis arrancar todos os dentes de uma menina que só tinha um dente com problema e me ameaçaram de morte. Eu não arranquei os dentes da menina, não fiz a extração. Aquilo ia completamente contra os meus princípios. É mais ou menos a mesma coisa que tirar um olho. Né? Qual é o trauma de tirar um olho? Você perde uma série de funções, você perde uma. Por exemplo, tira-se muitas amígdalas. Né? Até hoje, tira-se as amígdalas. Gente, as amígdalas são um tremendo de um órgão de defesa do corpo. Ele é muito importante. E se eu tiro a amígdala, eu perco a defesa física, mas eu também perco a defesa emocional. Porque eu perco a defesa. Cadê meu órgão de defesa? Eu perdi, foi arrancado, foi tirado de mim. O dente é mais ou menos a mesma coisa, né? Você perde a questão funcional, porque dentes de plástico nunca vão ter a mesma função que um dente real, mas você também perde essa oportunidade do teu corpo ter um órgão onde ele vai reagir. Se eu tenho questões, por exemplo, né, a história da Luana, abandono.
um abandono ali já no momento do nascimento. Graças a Deus, ela tem os dentes que podem equilibrar um pouco esse abandono. A mordida cruzada é uma maneira de equilibrar esse abandono. Se eu não tenho meus dentes, esse equilíbrio desse abandono vai ter que acontecer de outra forma. Para conseguir curar totalmente a mordida cruzada, eu vou ter que trabalhar o meu abandono, né? Não considerem isso como uma lei, tá? Eu estou dando um exemplo aqui que varia de pessoa para pessoa, ok? Não é todo mundo que foi abandonado que vai ter mordida cruzada. Há uma tendência. Mas quando você tira um órgão, essa função que nós aqui no Ocidente consideramos como secundária, mas eu acho que a gente precisaria considerar ela como a função primária do órgão, ele perde, o organismo perde esse auxílio dentro desse equilíbrio. E se essa pessoa nunca busca ajuda, ela vai conviver com isso e não vai ter nem mesmo um dente para ajudar nesse equilíbrio, né? Eu não sei te dar uma resposta científica aqui, porque tem muito pouco estudo sobre isso. Eu posso te dar né, a resposta que eu estou te dando é do meu conhecimento, da minha percepção, né, da minha experiência e muito da minha experiência aqui hoje com o Synergy Place. O quanto que esse equilíbrio é importante. Sim, e eu fiz um tratamento recente e eu percebi que praticamente o dente todo, ele estava, se fosse outro dentista, teria arrancado, porque ele não tinha, na visão, não tinha mais a função. Uhum. Mas o dentista que fez o tratamento, ele falou, não se arranca mais o dente, só em última instância. Ele pode estar um caquinho que eles fazem o que for possível para prevalecer essa origem que você falou da raiz de tudo. Então, eu acho que tem muita coisa mudando já com relação a essa visão, né? Graças Isso a é Deus, importante. né? Eu acho que o que a Beth colocou, o restabelecimento dessa ordenação, né, desse trauma, né, ele é importante na relação com o fluxo, isso é possível, né, porque como o fluxo ele é espontâneo, ele pode trazer essa reorganização diante de um trauma. Eu também tenho isso na minha família. E eu percebo que até hoje a pessoa lida com isso. Ela tem problemas direto com o dentista, porque parece que é um caminho sem volta, né? E é um problema que vai além da questão com o dentista. Sim. Mas a pessoa ela não tem noção, sabe, Kátia? Ela não tem noção. Eu percebo que eles não têm noção. Não tem noção. Então fica aquela coisa recorrente, né? Não sai daquilo, né? Que mais alguém... E o implante não substitui, tá, gente? A gente tem a ideia, mas faz um implante, né? Não substitui. Então, imagina hoje a interferência de estética também, né? Que é muito grande hoje, né? Muito grande. Se modifica muita coisa com a estética também, né? Cati, outra coisa que eu vou te perguntar. Antigamente não se colocava aparelho. Quando nascia o dente, vamos dizer, canino, nascia em cima do outro, existia dentista que te tirava o dente canino. Eu não sei a consequência em outros aspectos, mas a consequência em, vamos dizer, cortar alimento, comer alimento, te transforma, certo? Eu não sei qual seria, vamos dizer, também deve agredir alguma coisa sistêmica, alguma coisa assim, deve ter. Por exemplo, eu não tenho dente canino. Eu fui tirado e acabou. Então, me falta vários dentes pelo fator já do canino não ter nascido do siso também. E eu acho que isso te transforma. A dentista que eu vou hoje diz que te transforma, inclusive, o teu rosto. Sim. O canino é o dente mais importante da nossa boca. Para início de conversa, é o mais importante. O canino, ele é o guia para a posição de todos os outros. Ele é o dente mais forte em termos de... Ele tem função de rasgar o alimento, né? Os de trás, eles mastigam.
eles moem, eles, né? Mas o canino é o mais importante porque ele é o que rasga. Mas principalmente ele é o dente que dá o equilíbrio para a boca toda. Aí quando a gente vê que o que acontece no micro também acontece no macro, se o canino é o dente que dá equilíbrio para a minha oclusão, para a minha mordida, ele é o dente que dá o equilíbrio na boca para a posição de tudo. Vamos levar isso para o macro. Tá? Se ele dá o equilíbrio na boca, ele, como função macro, ele também tem uma função de equilíbrio nosso como ser inteiro, como ser holístico. Aí tira fora, claro que tem consequências. É óbvio que tem. É uma pena muito grande tudo isso que aconteceu na odontologia, da odontologia não ter sido mais valorizada. Uma pena muito grande. E eu fico muito feliz de ver que hoje a odonto já é vista de uma maneira diferente, mas ela é muito pontual, porque nas universidades isso ainda não é ensinado. As universidades ainda ensinam a odontologia hoje como ela era ensinada 20, 30, 40 anos atrás. Ano que vem eu completo 40 anos de formada, então já é muito tempo. E continua igual, continua a mesma coisa. Evoluem as técnicas, mas ainda está muito incipiente esse olhar holístico para essa região do corpo. Sim. Porque não é só dente, né? É toda essa região aqui. Ainda prevalece a visão fragmentada, né? Infelizmente. Sim. Sim, Paula. Oi, Cláudia, oi, Cátia. Paula. Então, você falou de tirar as amígdalas, né? Eu sempre tive muito problema com garganta quando eu era criança, muito. E eu tomava bezetacil direto e até quando eu tenho até trauma disso. E quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu acabei tirando a amígdala. E eu vejo que na minha prática, eu sinto muito essa parte. Sabe, o fluxo atuando muito nessa parte. E toda vez que eu fico estressada ou que eu tenho alguma coisa, isso aqui fica irritado, ela fica irritada. E muita dor aqui, sabe, no pescoço. E quando eu tô fazendo a prática, eu sinto, parece que, não sei, um relaxamento, não sei te falar o que é. Eu sinto muito forte aqui, sempre, na garganta. Então, assim, o fluxo é uma atuação do fluxo nessa área para resolver conflitos? Eu acredito que pode ser, sim. É, porque os conflitos continuam, né? Lógico, porque eu sei que quando eu estou mais passando por uma fase, é aqui que pega. Uhum. Entendeu? Bastante. A Mara, né, que está aqui com a gente, está ali a Mara, ela relata que sempre que ela faz a prática, ela tem amortecimento nessa região. Então, eu também tenho um amortecimento, um formigamento, assim, é o fluxo atuando. De que forma ele está atuando, a gente não tem esse conhecimento. Né? Por isso que a gente fala suporte, acolha e permita que atue. E, por exemplo, e o ronco? O que tem a ver o ronco? O ronco também é ligado a problemas, a influência? Eu imagino que sim. Assim, eu nunca pensei muito a respeito de ronco. Né? Você me falando agora em ronco, foi assim interessante, porque eu nunca pensei sobre o ronco. Acho que eu nunca tive marido que ronca, ou eu durmo tão pesado que eu nunca ouvi. Né? Também nunca trabalhei com isso, nunca tratei essa questão. Eu sei que ela tem uma influência de boca, né? Ela tem uma Sim, porque existem aqueles aparelhos que você usa de boca mesmo, e que ajuda muito na apneia, no ronco. Mas com certeza, né? Com certeza mesmo, certeza absoluta, tem outras questões por trás disso. Né? O ronco não é... Eu vejo hoje com muita clareza que qualquer questão de saúde,
qualquer questão de saúde, ela tem causas que são além do fenômeno, além da questão física, né? Todas as questões. E eu acho que isso é importante a gente considerar. É muito importante a gente ter esse olhar além da questão física, né? Eu falei hoje, principalmente, dessa área aqui, porque é a minha área de atuação, mas eu estou há 6 meses com uma epicondilite, com uma inflamação aqui no meu cotovelo, e todo mundo fala, movimento repetitivo, né? O cotovelo de tenista, que eles chamam. Movimento repetitivo, movimento repetitivo. Ok. Ok, o movimento repetitivo é a frente aqui, mas e tudo que tem atrás disso? Né? Não é só o movimento repetitivo, tem muito mais atrás disso. E eu posso curar essa dor temporariamente, mas se eu não olhar para o que tem atrás, ou não permitir que haja uma ordenação, aquilo vai voltar daqui a pouco. É como a mordida cruzada, como o problema dental. Ele volta, ele volta, ele volta. É o fluxo mostrando, olha, aqui algo tem que ser trabalhado, aqui algo precisa ser trabalhado. Né? A mesma coisa com a garganta, e imagino que o ronco seja a mesma coisa. Entendi. Assim, gente, eu preciso antecipar um pouquinho. Eu acho que tem a Geise e a Mara que querem falar ainda, porque a gente já está finalizando. Uhum. Geise, você quer perguntar algo? Então, vou falar rapidamente, assim, aproveitando cada item. E também do que já foi visto aqui, né, sobre a procrastinação. Eu decidi trabalhar isso, chega de procrastinar. Então, eu fechei um ciclo. Eu dei essa mordida, Cláudia. E na semana passada, eu quebrei um dente. É claro, foi com uma pipoca, né? Agora chega de pipoca também, mas eu também observei. Olha, isso daí é o fechamento de um ciclo e tudo que eu venho trabalhando também, né? E usando também o meu órgão de defesa, no final de semana, agora eu tive que também fazer uma defesa bem expressiva, brigando com pessoas que estavam também praticando coisas que não era para praticar, né, aqui onde eu moro, e eu tive que gritar. Eu me surpreendi, porque eu tive que dar uns gritos para todo mundo ouvir, né? Então, eu senti isso. É o fluxo atuando. Então, apenas continue mesmo, Gesilane. E isso me sustenta, me deu um campo... Senti um campo de sustentação mesmo, né? Embora tem essas variáveis todas que atrapalham, mas, no fim, ajudam a dar esse passo mesmo que tem que ser dado. Me empurram mesmo, né? Sim. Então, eu queria aqui dar esse depoimento, se tiver algo para falar, até por causa desse meu dente que quebrou, né? Então, e também dessa minha defesa. Acho que você já falou, né? Você já viu. Você conseguiu enxergar por trás da pipoca. Eu já consegui, então, Kátia. Então, é isso. Que bom, obrigada, Geise. De nada, obrigada a vocês. Mara? Eu só queria contar, né, que realmente a Kátia é minha orientadora, né, e a gente sabe, né, que a questão do abandono é muito séria na minha vida, né, desde da minha ancestralidade, né, eu fiz várias constelações com relação a isso, porque é muito forte. Eu tenho a mordida cruzada do lado esquerdo, e eu sei de todas as questões que envolvem, mas cada vez que eu faço a fórmula em grupo ou sozinha, eu tenho formigamento, amortecimento, justamente nesta região. Então, é muito verdadeiro tudo que está sendo falado. E o fluxo realmente nos ajuda muito, porque torna clara as questões que envolvem todos os problemas que a gente tem. Muito obrigada. Sim, obrigada a você. Obrigada a você, Mara.
E é bacana, eu acho, também lembrar, olha só, a relação que a gente tem com o fluxo, a gente não precisa entrar em dúvida toda vez. Eu vejo algumas pessoas perguntando sempre, o que significa isso? Eu tenho sempre isso, e a gente responde, a pessoa continua com a mesma dúvida, né? Gente, é o fluxo atuando, confiem, sabe, assim, confiem no movimento de organização, e se abram, eu quero isso, eu quero essa organização, e sigam adiante. Não criem sempre dúvida, o que significa, não fiquem identificados com sintomas, sabe assim, apoiem o fluxo no sentido da disponibilidade e permissão. Eu acho isso super importante lembrar, porque quem está aqui, a maioria, é aluno, né? É aluno, então não percam isso, porque eu acho que é como a Mara está falando, é maravilhosa a oportunidade de resolução de coisas, de causas tão profundas, né, Mara? Que uma vida, e a gente nem acessa isso, uma vida a gente fica com isso, né? De fato, faz parte da minha vida inteira. Inclusive da questão sistêmica. Sim, e às vezes até de outras pessoas do sistema ainda, né? Não é só da gente. Então está tocando em coisas muito, muito bonito, tem uma beleza todo esse trabalho, né? São questões muito profundas, né, Cláudia? Muito, muito profundas. Então, obrigada por você compartilhar também um pouquinho. Todos aqui que compartilharam. Kati, que você gostaria de falar? Eu estou vendo que a Valdenice colocou, a Laci também. Valdenice foi colega minha na Dentapar. Valdenice, que coisa bacana. Fiquei emocionada aqui. Fiquei emocionada. Muitos anos, né, Kati? Muitos anos. Muitos anos. E volta e meia eu falo da Dentapar, porque a Dentapar foi um lugar muito importante para mim. Muito importante. Para mim também. Uma vivência muito grande de muitas coisas. Uma clínica onde a gente trabalhou muitos anos, e o Irineu que era o diretor da Dentapar, ele foi, assim, extremamente importante na minha vida, por umas questões, inclusive com a Luana, relacionadas à Luana. E eu acho... Gente, eu super agradeço a oportunidade de falar sobre isso com vocês aqui, né? Fiquei emocionada agora. Que bom! A gente abandona uma profissão, às vezes, por N questões, mas foi muito importante para mim poder trazer, poder relembrar desse conhecimento, poder trazer isso de novo, porque é uma parte da gente também, e trazer dentro desse olhar holístico, né, desse olhar de todo, né, de todo, que é o que nós somos o todo dentro do tudo, e trazer isso para um grupo que está vivenciando isso, né? Que tá vivendo isso no seu dia a dia, que está aqui sempre praticando, participando. Isso é muito, muito gratificante, né? Eu estou sentindo agora uma gratidão muito profunda, né? Por vocês, pela oportunidade, e por esse tema, e inclusive, por quem eu sou e pelo que eu trago, né? A gente que agradece, Kati, você está compartilhando de algo tão importante. Eu acho muito importante a gente tocar nesses assuntos, principalmente a visão integral que você trouxe, a visão sistêmica mesmo, que hoje sistêmica é a mesma coisa, né? Essa visão do todo, de como tudo está relacionado, né? No tempo, no espaço. Então, eu agradeço porque você conseguiu expressar isso. E como o fluxo também pode ajudar, né? Como essa relação com o fluxo pode ajudar na resolução, como a Valdenice colocou. Quando a gente permite, né? Quando a gente permite. Vai permitir. Vai permitindo, como a gente fala aqui, apenas continue. Apenas continue, né? Muito bem. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Está muito bom o assunto. É verdade, Mona, também concordo. Obrigada, tá, Kati? Obrigada pela tua história, eu que honro aí a tua história, que ela vai fazendo todo sentido, né? A gente fala que o fluxo ele vai usar todo o nosso conhecimento, né? Sim. A gente não precisa se preocupar, porque ele vai trazer à luz tudo aquilo que a gente fez na vida, ele usa depois, né? No tempo certo. Então, obrigada, tá?
Obrigada a vocês e um bom dia a todos.